Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, para que você tenha acesso àquilo que de fato faz parte da doutrina católica, o magistério autêntico dos papas, aquilo que foi definido pelos concílios de Nicéia no ano 325, até o Concílio do Vaticano, que aconteceu entre 1869 a 1870. Esse canal tem esse objetivo e essa finalidade. Não existe outra. Fazer com que aqueles que se interessem tenham acesso à verdadeira doutrina católica. Até porque essa igreja que se apresenta como igreja católica, ela é a religião da nova era. Ela é a religião luciferiana, planejada pelos infernos e arquitetada pela própria maçonaria, pelo judaísmo, pelo satanismo, onde se oferece tudo aquilo que aparentemente vem da Igreja Católica, mas não vem da Igreja Católica. Emergiram dos infernos esses ensinamentos, essa doutrina perversa, que não corresponde àquilo que sempre foi ensinado pela Igreja Católica. Eu tenho plena consciência que é pesado essas informações. Talvez muitas pessoas se escandalizem e até achem exagero, mas eu não posso negar a verdade. A verdade, ela é o próprio Deus. O próprio Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo instituiu a sua igreja. E a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, quando nós temos acesso àquilo que a igreja sempre ensinou, é desnudado a farsa, a trapaça, a maquiagem, a capa que colocaram de igreja católica cai por terra, porque é impossível alguém que conhece a doutrina católica, se não lhe faltar a graça de Deus, não perceber claramente que bandidos, uma quadrilha criminosa, membros de um grupo satânico estão de posse dos mais altos cargos dessa igreja que se apresenta como católica. A igreja católica, como ela é o corpo místico de Cristo, precisa ficar claro uma coisa, ela é indestrutível, ela é incorruptível, ela jamais se manchou no decorrer dos séculos. O próprio Papa Pio XI, no documento Mortalio Animus, o próprio documento do Concílio do Vaticano de 1869, 1870, Dei Filhos, Pastor Eternos, o próprio Catecismo de Trento, que surgiu de 18 anos de um concílio logo após a Revolução Protestante, afirmam isso com toda certeza. A igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é incorruptível e indestrutível, e o Papa é o vigário de Cristo. E aqueles que se apresentaram como vigários de Cristo desde 1958, na verdade, eles foram vigários do anticristo. Por que foram vigários do anticristo? Porque eles negaram as verdades ensinadas por todos os séculos, tanto as verdades do Antigo Testamento, que vieram pelos profetas, como as verdades do Novo Testamento a partir dos apóstolos, que foram passando como de mão em mão a verdade recebida. Nós temos a oportunidade de, através desses documentos, receber o entendimento. Nos últimos anos, o que eu tenho feito é ler os documentos dos papas, até porque esses documentos fazem com que o nosso entendimento se abra e temos que ter muita cautela em relação a livros, porque muitos livros trazem uma verdadeira confusão mental. Muitos livros são fonte de maldição para a vida da gente. Isso está, inclusive, aqui no documento do Papa Gregório XVI, Mirarivus, número 16, olha o que diz o Papa Gregório XVI, no número 16 do documento Mirarivus. Mas bem outro foi o sistema empregado pela Igreja para exterminar a peste dos maus livros. Olha como ele se refere à peste dos maus livros. Desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos, queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. Aqui ele cita o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Basta ler as providências tomadas a tal propósito no Concílio Lateranense V e a Constituição que publicou Leão X, nosso predecessor de feliz memória, para que aquela imprensa que foi saudavelmente descoberta para o aumento da fé e para a propagação das boas artes,
não fosse dirigida a fins contrários, trazendo dano e prejuízo à saúde dos fiéis de Cristo. Do mesmo modo, agiram os padres tridentinos, os padres que participaram dos 18 anos do Concílio de Trento no século XVI, que foi um antídoto contra a Revolução Protestante e um antídoto contra todas as outras revoluções que se seguiram. Do mesmo modo, agiram os padres tridentinos, tanto que, para aplicar oportuno remédio ao que fosse inconveniente, danoso e mísero, emanaram aquele utilíssimo decreto sobre a preparação do índice dos livros, nos quais fossem encontradas doutrinas malsãs e impuras. Esses malsãs é doentia, entorpecida, doutrinas malsãs e impuras. Clemente XIII, nosso predecessor de feliz memória, em sua encíclica sobre a proscrição dos livros nocivos, diz: convém combater valorosamente, pelo que exige tão grande tarefa, e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros, até que os impuros elementos da maldade não desapareçam nas chamas. Precisa se colocar fogo naquilo que traz maldições, naquilo que faz ficar confusa a nossa mente. Muitas das heresias foram entrando aos poucos, uma mudança sutil aqui, uma mudança sutil ali, e quando menos se esperava, as pessoas já estavam aderindo a uma doutrina totalmente satânica. Olha o que diz Sua Santidade o Papa Gregório XVI, no documento Miraribus, número 16. Convém combater valorosamente, pelo que exige tão grande tarefa, e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros, até que os impuros elementos da maldade não desapareçam nas chamas. Partindo, pois, dessa constante solicitude com a qual esta Santa Sé Apostólica sempre buscou condenar os livros perigosos, olha só, partindo, pois, desta constante solicitude com a qual esta Santa Sé Apostólica sempre buscou condenar os livros perigosos e suspeitos, e de distanciá-los das mãos dos fiéis. Revela-se quanto seja falsa, temerária e ultrajante a mesma Sé Apostólica, bem como fonte de grandes males para o povo cristão, a doutrina dos que não só rejeitam como grave e onerosa a censura dos livros, mas também chegaram a tão audaz malignidade que a declaram até contrária aos princípios do correto direito e negam ardilosamente à Igreja a autoria de ordená-la e de segui-la. Esse foi o número 16 do documento Miraribus. Olha o que diz o número 15 desse mesmo documento. Neste sentido, encaminhou-se também aquela péssima, aborrecida e nunca por demais execrada liberdade de imprensa, ao divulgar escritos de qualquer gênero, liberdade que alguns ousam invocar e promover com tanto clamor. Horrorizamo-nos, veneráveis irmãos, ao ver quanto nos oprime a extravagância de doutrinas, ou, mais precisamente, essa portentosa monstruosidade de erros, que se espalham e disseminam por todo lugar, com essa verdadeira montanha de livros, opúsculos e pequenos escritos, pequenos no tamanho, mas grandíssimos por malícia, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra. Vou ler novamente isso aqui. Horrorizamo-nos, veneráveis irmãos, ao ver quanto nos oprime a extravagância de doutrinas, ou, mais precisamente, essa portentosa monstruosidade de erros, que se espalham e disseminam por todo lugar,
com essa verdadeira montanha de livros, opúsculos e pequenos escritos, pequenos no tamanho, mas grandíssimos por malícia, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra. Sair a maldição. Quanto dinheiro jogado fora, comprando livros, assinando revistas, aparentemente católicas, mas já totalmente contaminadas do veneno da falsa filosofia, da falsa teologia, sem os princípios católicos, fazendo com que as pessoas fossem desviadas da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensinamento, para que as pessoas se tornassem totalmente subservientes ao demônio. Porque para fazer com que as pessoas sejam subservientes ao demônio, ele precisava ofuscar a verdade, eclipsar a verdade e impedir as pessoas de terem acesso à verdade. E não tendo acesso à verdade, qualquer mentira que é propagada é acolhida. Muitos livros foram editados nas últimas décadas, milhares, milhares e milhares e milhares. E todos esses livros para desviar as pessoas da verdadeira doutrina católica. Hoje se tem um satanista no governo da falsa igreja que se apresenta como igreja católica, se apresenta como papa, e por nós não conhecermos a verdadeira doutrina católica, nós acabamos abraçando esses que são servos do demônio como se fossem servos de Deus. Porque aqueles que o antecederam foram muito piores do que ele. Mas muito piores mesmo, sem a menor sombra de dúvidas. Está totalmente equivocado, está totalmente nas trevas aqueles que dizem que Joseph Ratzinger foi papa, que Karol Wojtyła foi um grande guardião da fé. Pelo contrário, Karol Wojtyła fez o que nem Lutero conseguiu fazer. Ele introduziu as mentiras do Concílio Vaticano II dentro do catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo ele já é um livro maldito. Ele emana essa maldição aqui, que o Papa Gregório XVI fala, ele está em todo livro que não ensina a verdadeira fé católica. Por isso que a igreja tinha um index, por isso que o Papa São Pio X pediu para que todas as dioceses tivessem censores, que nenhum livro fosse publicado, repito, que nenhum livro fosse publicado sem antes passar pelos censores da diocese. E se algum livreiro, que se chamava livreiro, hoje editora, ousasse editar, ousasse imprimir um livro que não tivesse passado pelo censor, delegado pelo bispo da diocese, delegado pela Santa Sé, essa editora tinha que ser totalmente penalizada. Isso está no documento Passante Dominis Grécies, isso está também nesse documento que o Papa escreveu em 1910, Sacrorio Antistitum. Nós já temos dezenas de vídeos falando sobre esse assunto. A Igreja Católica, ela é muito séria, ela é o corpo místico de Cristo, ela aponta o caminho da verdade, ela não aponta o caminho do erro. Horrorizamo-nos, veneráveis irmãos, ao ver quanto nos oprime a extravagância de doutrinas, ou mais precisamente essa portentosa monstruosidade de erros que se espalham e disseminam por todo lugar, com essa verdadeira montanha de livros, opúsculos e pequenos escritos, pequenos no tamanho, mas grandíssimos por malícia, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra. Os documentos do Concílio Vaticano II são fontes de maldição, emanam maldições dos documentos do Concílio Vaticano II, emanam maldições dos documentos de Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger, Bergoglio, emanam maldições dessa seita que se apresenta como Igreja Católica. Por que as pessoas não enxergam mais o óbvio? Porque elas foram preparadas para isso, através de uma confusão mental, de um batismo satânico, porque uma verdade que nós não podemos ignorar é que o Concílio Vaticano II é um espírito. Foi uma ação tão demoníaca que ter contato com os ensinamentos do Concílio Vaticano II já geram uma confusão diabólica, uma confusão mental naqueles que têm acesso a esses ensinamentos. Tanto que já se passaram mais de 60 anos. Esse concílio ele foi iniciado em 1962 e foi concluído em 1965, e tudo aquilo que emanou desse concílio é fonte de maldição. Não traz a clareza da fé católica, pelo contrário, é uma confusão total.
toda pessoa que insiste em entender o Concílio Vaticano II, ela fica amarrada pelo demônio. Por isso que Bergoglio disse, quem não aceita o Concílio Vaticano II está fora da igreja. Está fora da igreja do anticristo, não fora da igreja católica. Porque aquele que renuncia o Concílio Vaticano II, automaticamente fica livre das teias de aranha, fica livre da fumaça do demônio e fica claro que os últimos que se apresentaram como papas foram, na verdade, vigários do anticristo. Já eram representantes da nova religião. Isso é muito claro. Só que o contato com os documentos do Concílio Vaticano II impedem a pessoa de enxergar isso. Até mesmo aqueles que celebram a missa tradicional, eles são tão amarrados pelo demônio quanto aqueles que celebram a missa que emergiu dos infernos, a missa negra. Porque eu não sei se você sabe, essa missa de 1969, ela é uma missa negra, porque ela abre caminhos para a profanação sem limites. Aquilo que é o corpo, sangue, alma e divindade, que deveria trazer uma reverência absoluta ao sagrado, faz com que as pessoas participem com desdém, participem sem fé. Esse rito elimina a fé das pessoas. Muitas pessoas participam dizendo, eu preciso da Eucaristia. Não podemos ignorar as verdades ensinadas pela igreja. Eu não posso virar as costas para Deus em nome de participar de sacramentos duvidosos. Isso é muito sério. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu não estou querendo afastar você da Santa Missa, porque a missa não é legítima. Essa missa ela é profana. Ela surgiu de um satanista chamado Aníbal Bugini. Ele foi colocado como responsável para alterar o rito, para oferecer para essa falsa religião surgida em 1958, em onde os inimigos tomaram o poder a partir do Concílio Vaticano II, um rito que aparentemente fosse católico, mas ele não é católico. Ele é um rito que emergiu dos infernos. Ele não expressa a fé católica. E quem diz que expressa a fé católica é porque está cego. É porque não enxerga um palmo na frente do nariz. E todas essas estruturas que nasceram do Concílio Vaticano II, elas foram planejadas pela maçonaria para darem uma cobertura, para darem uma retaguarda, para serem cúmplices desse crime cometido contra a fé católica. Então acontece o quê? Muitas pessoas que se apresentam como defensoras da fé, elas não são defensoras da fé, porque elas abraçaram a mentira. Então o princípio do serviço está errado. E não é culpa diretamente dessas pessoas, mas elas não podem ser inocentadas por não conhecerem a verdade. Essas pessoas poderiam buscar a verdade, mas elas ficaram como que em estado de torpor, de letargia, de sonolência, como que anestesiadas, acreditando piamente estarem servindo a Deus. E essa igreja entupiu as pessoas de serviços, serviços sem fim, tirando as mães de família do seu convívio familiar, dando responsabilidades e mais responsabilidades para as pessoas. Com isso, eles foram ao mesmo tempo destruindo a fé e destruindo a família, porque mais famílias foram destruídas do que restauradas por essa seita conciliar. Muitas vocações foram abortadas. Muitas pessoas abandonaram a vida religiosa após o Concílio Vaticano II. Muito se cresceu o número de divórcios, de nulidade de casamento. Um dado importante para nós termos acesso é que nos Estados Unidos, em 1962, eram 300 solicitações de nulidade de casamento. Em 2002, praticamente 51 mil solicitações de nulidade. Então, houve uma banalização de tudo que é sagrado. Essa igreja, ela é a igreja do anticristo. Ela apresenta sacramentos, ela apresenta um papa, ela apresenta bispos, ela apresenta sacramentos, ela apresenta padres, mas todos eles desprovidos da sacralidade que sempre houve naquilo que é católico. Então, eles tentam de todas as formas destruir a igreja, mas como a igreja é indestrutível, eles ofuscaram as verdades, esconderam as verdades para que eles não fossem desmascarados. Aí entra essa questão do canal que nós criamos para que você tenha acesso àquilo que realmente os papas ensinaram, porque não existe outro antídoto contra a mentira do que a verdade. E a verdade vem pelo vigário de Cristo. Quando você compara aquilo que os papas ensinaram
com aquilo que é ensinado a partir de 1958, com aquilo que é ensinado a partir do Concílio Vaticano II, você percebe que é uma discrepância muito grande, que há um abismo de diferença. Então, todos aqueles que insistem em dizer que essa é a Igreja Católica, por mais que eles preservem aspectos da Igreja Católica, eles estão trabalhando para o anticristo. Eles estão trabalhando para a nova ordem mundial. Eles estão trabalhando para a religião da nova era. Que coisa triste. Quando você olha para padres que pareciam ser grandes defensores da fé, grandes profetas, mas na verdade eram totalmente subservientes ao inimigo, porque já estavam imbuídos do espírito satânico do Concílio Vaticano II. Já estavam imbuídos do modernismo, do liberalismo. Isso foi planejado. Olha o que diz o documento da Alta Vendita. Esse documento era o plano maçônico para destruir a igreja. Eles não sabiam que a igreja não pode ser destruída, mas eles se infiltraram na igreja para que, através da infiltração, eles pudessem oferecer a mentira como se fosse verdade. Só que o plano deu tão certo que eles foram além. Hoje, já não há mais uma infiltração na igreja. A igreja, a partir de 1958, ela foi como que eclipsada e uma nova religião foi instituída, a religião do anticristo. Então, tudo que a pessoa fizer nessa igreja, com reta intenção, com sinceridade, com má fé, com boa vontade, com coração tranquilo, independente do serviço que a pessoa preste, ela está prestando um serviço para a igreja do anticristo. Isso é muito triste. Não sei se você entendeu. Todos os movimentos, todas as pastorais, todos os serviços, todas as comunidades, todos esses prestam um serviço para a igreja do anticristo, porque essa igreja ela não tem nada de católica. Então, as pessoas estão sendo enganadas aos milhões. Parece até uma loucura trazer isso, porque poucas pessoas estão falando disso, porque a maioria se corrompeu, porque a maioria tenta salvar aspectos da fé católica, e não é suficiente. Quando a Fraternidade São Pio X preserva a missa, mas não é suficiente. Quando aqueles que nasceram da Ecclesia Dei de 1988, que João Paulo II, um grande herege, emitiu após excomungar Monsenhor Lefebvre, muito bom, surgiram expressões que passaram a celebrar a missa tradicional. Quando, em 2007, o herege Joseph Ratzinger emitiu a Sumório Pontífico, também flexibilizando a possibilidade de celebrar a missa tradicional, eles sabiam que a missa tradicional, sem a verdade plena da fé católica, ela não produz o efeito que tem que produzir. Ela não é suficiente para desmascarar o inimigo. Então, aqueles que hoje ainda celebram a missa tradicional, em comunhão com essa estrutura, eles estão em comunhão com o corpo místico do anticristo, e não tem exceção. Você está falando sério, Ibrahim? Estou falando sério. Qual o fundamento? O magistério dos papas, a doutrina católica, a tradição apostólica e o depósito da fé. Eu não preciso de recorrer aos santos doutores da igreja, porque na hierarquia de valores, o próprio Catecismo de Trento, o próprio documento In Dominico Agro diz isso. Na hierarquia de valores, nós temos que ficar com aquilo que é inequívoco. Posso pegar para você, porque parece pesado, eu sei que é pesado. Quando você fala assim, então, as comunidades carismáticas, elas são subservientes ao demônio? Sim. Então o padre Jonas Abib serviu o anticristo? Sim. O padre Léo serviu o anticristo? Sim. Eles sabiam? Não. Porque a fumaça de Satanás faz justamente isso. Faz com que as pessoas sirvam a ele, porque ele se colocou no trono de Deus e se apresenta como se fosse Deus. Isso já foi exortado, isso já foi ensinado pelos papas desde Clemente XII. Os vídeos oferecendo os documentos dos papas, para que nós não continuemos enganados por essa seita maligna, porque essa seita maligna, ela faz com que as pessoas sejam enganadas. Antes mesmo de ler o que está aqui no Catecismo de Trento, eu vou dar sequência ao documento da Alta Vendita, para que você entenda o plano, e depois eu trago o documento In Dominico Agro, para que você entenda bem que nós não estamos contra pessoas, estamos contra ensinamentos. E aqueles que dizem assim, nós vamos restaurar a igreja através da missa tradicional, isso é possível? Não. Eles reconhecem Joseph Ratzinger, eles reconhecem Karol Wojtyla, eles reconhecem o Concílio Vaticano II, todos esses trabalham para a destruição da igreja.
Só que eles não vão conseguir, mas estão trabalhando para a nova era. Essa seita maçônica, ela fez tudo muito bem feito. Olha o que diz o documento da Alta Vendita, denunciado pelo Papa Pio IX e pelo Papa Gregório XVI. O Papa, seja ele quem for, jamais virá para as sociedades secretas. Cabe às sociedades secretas ir primeiro para a igreja, com o objetivo de vencer a ambos. A obra a qual nos comprometemos não é obra de um dia, tampouco de um mês, tampouco de um ano. Ela pode durar muitos anos, um século talvez, mas em nossos flancos, do nosso lado, os soldados morrem e a luta continua. E olha o que continua dizendo o documento da Alta Vendita da maçonaria. Agora, a fim de garantir a nós um Papa de acordo com o nosso próprio coração, é necessário modelar para esse Papa uma geração digna do reino com o qual nós sonhamos. Deixe de lado os idosos, os de meia idade, aproxime-se dos jovens e, se possível, até mesmo das crianças. Olha o que diz o documento da Alta Vendita, esse documento da maçonaria, denunciado por vários documentos. Eu já gravei mais de 30 vídeos sobre os documentos do Papa Clemente XII, Bento XIV, Pio VII, Leão XII, Pio VIII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, onde fica claro as armações da maçonaria para destruir e infiltrar-se na igreja. E hoje eles têm uma religião que é a religião que encabeça a união de todas as religiões. Aquilo que foi realizado pelos documentos do Concílio Vaticano II já foi condenado pela igreja há muito tempo atrás. Só que eles esconderam, foi um golpe de Estado. Olha o que diz. Agora, a fim de garantir a nós um Papa de acordo com o nosso próprio coração, Joseph Ratzinger foi um Papa conforme o coração da maçonaria. Não Papa da Igreja Católica, ele foi vigário do Anticristo. Isso não é opinião pessoal minha. Eu sei que é pesado, eu sei que é duro demais ouvir isso, mas é a pura verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não ficarmos em contato com a verdade plena do magistério dos papas, porque o magistério dos papas ele é vivo, autêntico e perpétuo. O Papa é infalível sim, porque existe só uma cátedra. E tudo aquilo que um Papa ensina é confirmado pelo seu sucessor. E um Papa segue as pegadas dos seus antecessores. Então aqueles que dizem que o Papa é infalível só em questão de fé e de moral, que dizem que o Papa é infalível só quando proclama um dogma, eles não conhecem a doutrina católica. A doutrina católica nos atesta que seria a letra morta Jesus dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está no documento Pastor Eternos, número 10, 11 e 12. Posso até pegar para você aqui, para que você entenda claramente que nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Olha o que diz o documento Pastor Eternos, número 12. Uma vez que não pode se tornar letra morta a expressão do Senhor nosso Jesus Cristo, que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta afirmação se verifica nos fatos, porque na Sé Apostólica, a religião católica sempre foi conservada sem mancha, e a doutrina católica sempre professada na sua santidade. Desejosos de não nos separarmos em nada desta fé e desta doutrina, esperamos merecer estar numa única comunhão que a Sé Apostólica anuncia, sobre a qual repousa inteira e verdadeira a solidez da religião cristã. Com a aprovação do Segundo Concílio de Leão, os gregos professaram: a Santa Igreja Romana tem o sumo e pleno primado e principado sobre toda a Igreja Católica, que esta reconhece com verdade e humildade ter recebido com a plenitude do poder do Senhor na pessoa do bem-aventurado Pedro, primeiro, ou melhor, cabeça dos apóstolos, de quem o Romano Pontífice é o sucessor, e como tem o dever de defender, sobretudo, a verdade da fé. Assim, as disputas que surgissem a propósito da fé devem ser resolvidas por juízo seu. Enfim, o Concílio de Florença definiu que o Pontífice Romano é o verdadeiro vigário de Cristo, cabeça de toda a igreja, pai e doutor de todos os cristãos. A ele
na pessoa do bem-aventurado Pedro, foi confiado pelo Senhor nosso Jesus Cristo o pleno poder de apacentar, reger e governar a Igreja Universal. Isso está no documento Pastor Eternos, número 12, onde proclama-se o dogma da infalibilidade papal. E no número 11 diz assim: por isso, se alguém disser que ao Romano Pontífice cabe apenas a tarefa de vigilância e direção, e não, ao invés, um pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não apenas em matéria de fé e de costumes, mas também no que se refere à disciplina e governo da Igreja Universal, ou que ele tem apenas a parte mais importante e não a plenitude desse poder, ou que esse não é ordinário e imediato sobre todas e cada uma das igrejas, como sobre todos e cada um dos singulares pastores, seja anátema, seja excomungado. Porque a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo e o Papa é o vigário de Cristo. Então, se não tivesse seriedade naquilo que ele ensina, por que teria o vigário de Cristo? Aquele que faz as vezes de Cristo. Então, é um erro muito grave o que tem acontecido e por isso que a maçonaria disse isso. Agora, a fim de garantir a nós um Papa de acordo com o nosso próprio coração, é necessário modelar para esse Papa uma geração digna do reino com o qual nós sonhamos. Você acha que essas bandas de rock, essas bandas de funk, essas bandas promíscuas, elas nasceram do nada? Elas foram patrocinadas pela maçonaria, pelo judaísmo, para profanar a cabeça dos jovens, para todos estarem afundados no pecado, e quanto mais afundados no pecado estivermos, menos enxergaremos as verdades, menos estaremos em comunhão com a verdade e mais iremos aderir à mentira como se fosse verdade. Então, quando você fala que essa igreja é a igreja do anticristo, as pessoas te chamam de um lunático, de um doido, de alguém que está em desvaneio. E é a mais pura verdade. Essa é a igreja do anticristo. E todos aqueles que trabalham para essa igreja, trabalham para a instauração da religião mundial. Então, os movimentos, inclusive o movimento que eu participei, a Renovação Carismática Católica, não se iluda com essa questão de teologia da libertação, renovação, progressista, modernista, tradicionalista, conservador, não se iluda com isso. Qualquer tipo de pessoa que está vinculada a essa estrutura está sob a guarda do mesmo mal, sob a tutela do demônio. Está em comunhão plena com o corpo místico do anticristo, porque não enxerga um palmo na frente do nariz. E aí continua o documento da Alta Vindita. A reputação de um bom católico e um bom patriota abrirá o caminho para as nossas doutrinas se introduzirem nos corações do clero jovem e até mesmo nos fundos dos conventos. Em alguns poucos anos, o clero jovem terá, pela força dos acontecimentos, ocupado todos os ofícios. Eles governarão, administrarão e julgarão. Eles formarão o conselho dos soberanos. Eles serão convocados para escolher o pontífice que irá reinar. Então eles sabiam como trabalhar. Eles foram tranquilamente esperando os anos passarem, as décadas passarem, e depois de mais de um século eles conseguiram o objetivo, que era assumir o pontificado. E são eles mesmos dizendo isso aqui. Você pode ler o documento Mirarius, o documento Que Pluribus, do Papa Pio IX, também o documento Humanus Genus, do Papa Leão XIII, que vai ficar claro para você a grande artimanha do inimigo. E esse pontífice, como a maior parte dos seus contemporâneos, será necessariamente imbuído dos princípios italianos e humanitários, que nós estamos prestes a pôr em circulação. É um pequeno grão de mostarda que nós enterramos na terra, mas o sol da justiça transformá-lo-á em um grande poder, e vereis um dia que rica colheita aquela pequena semente produzirá. No caminho que traçamos para nossos irmãos, há grandes obstáculos a conquistar, dificuldades de mais de um tipo para superar. Eles serão superados pela experiência e pela sabedoria. O objetivo é tão belo que nós devemos necessariamente içar ao vento todas as velas, a fim de concretizá-lo. Se quiserdes revolucionar a Itália, olhai para o Papa cujo perfil acabamos de descrever,
Quereis estabelecer o reino dos eleitos no trono da prostituta da Babilônia? Que o clero marche sob vosso estandarte, enquanto acreditam ingenuamente que estão marchando sob o estandarte das chaves apostólicas. Por isso que o Papa São Pio X escreveu pedindo que os bispos não impusessem as mãos sobre qualquer jovem, mas averiguassem se aqueles jovens realmente eram vocacionados, porque ele já sabia da grande infiltração. O mesmo ensinou o Papa Leão XIII, o Papa Pio IX e o Papa Gregório XVI. Quando eles tomaram consciência dos planos maçônicos, eles denunciaram abertamente, eles não omitiram esses ensinamentos, só que esses ensinamentos foram escondidos de nós. Esse pontífice, como a maior parte dos seus contemporâneos, será necessariamente imbuído dos princípios italianos e humanitários, que nós estamos prestes a pôr em circulação. É um pequeno grão de mostarda que nós enterramos na terra, mas o sol da justiça transformá-lo-á em um grande poder. E vereis um dia que rica colheita aquela pequena semente produzirá. No caminho que traçamos para nossos irmãos, há grandes obstáculos a conquistar, dificuldades de mais de um tipo para superar. Eles serão superados pela experiência e pela sabedoria. Olha o que diz esse documento da Alta Vendita. Que o clero marche sobre o vosso estandarte. O que é estandarte? A bandeira, a insígnia, o símbolo, a marca que distingue a tropa. Que o clero marche sobre vosso estandarte, enquanto acreditam ingenuamente que estão marchando sobre o estandarte das chaves apostólicas. Quereis exterminar o último vestígio dos tiranos e opressores? Lançai vossas redes como Simão Barjona. Lançai-as profundamente na sacristia, nos seminários e nos mosteiros, ao invés de no fundo do mar. E se não vos apressardes, vos prometemos uma pescaria mais milagrosa do que esta. O pescador de peixes se tornou um pescador de homens. Vós também pescareis alguns amigos e os conduzireis aos pés da sé apostólica. Vós tereis pregado a revolução em tiara e pluvial, precedida pela cruz e pelo estandarte. Uma revolução que necessitará tão somente de uma pequena ajuda para incendiar as regiões do mundo. Esse é o documento da Alta Vendita, que foi como que planejado por séculos para que chegasse aonde se chegou hoje, onde uma falsa religião se apresenta como Igreja Católica e as pessoas estão ocupadas nos seus movimentos pastorais, serviços e comunidades para enxergar o que está acontecendo. Se submeteram a verdadeiros servos do demônio como se estivessem marchando sob o estandarte da sé apostólica. Não, estão marchando sob o estandarte do próprio demônio e sendo conduzidos por uma doutrina satânica. Olha o que diz aqui o documento do Papa Clemente XIII, em Dominico Agro: não devem as ovelhas ser levadas às pastagens por caminhos não trilhados. Por isso, não devemos expor-lhes opiniões singulares de doutores, embora católicos, mas unicamente aquilo que tem um sinal inequívoco e certo de verdadeira doutrina católica, a saber, universalidade, antiguidade e consenso doutrinário. Então as pessoas estão totalmente cegas. Esse pessoal que diz que vai restaurar tudo através da missa tradicional não estão entendendo que enquanto elas reconhecerem um satanista como Papa, enquanto elas não romperem com o Concílio Vaticano II, elas estarão amarradas. E o demônio amarra, não importa se é com um fio de seda ou com uma corrente. O que importa é a pessoa estar amarrada. E todo aquele que não denuncia o mal, ele é servo do mal, porque o mal não denuncia o mal. Para denunciar o mal, eu preciso estar imbuído da verdade, e a verdade está na doutrina católica. Olha o que diz o Papa no início desse documento. Sucede também, algumas vezes, que a ilusão diabólica facilmente se oculta em erros disfarçados pelas aparências de verdade. Como também um leve acréscimo ou troca de palavras corrompem o sentido da verdadeira doutrina. Assim é que a profissão de fé, em lugar de produzir a salvação, leva por vezes o homem à morte, em virtude de alguma alteração que sutilmente lhe tenha sido feita. O que tem acontecido? A igreja continua oferecendo os sacramentos,
mas nos sacramentos desprovidos da sacralidade. A missa só serve para ridicularizar, para profanar. É uma missa sacrílega que não está à altura daquele que é o Senhor de todas as coisas, porque esse rito, ele emergiu dos infernos. Então é muito sério o que tem acontecido. Não adianta também celebrar a missa tradicional e esperar que aconteça uma restauração sem se opor àquilo que é apresentado como Igreja Católica sem ser. Porque senão eu estou trabalhando para a destruição do papado. Veja bem, esse charlatão disse que é para pastoralmente oferecer bênção pastoral para casais do mesmo sexo. Aí as pessoas dizem, isso eu não faço. Mesmo que elas digam, isso eu não faço, elas trabalham para a destruição do papado, porque elas se tornaram juízes de alguém que é o sumo pontífice, o vigário de Cristo. Então a maçonaria planejou tudo. Essa resistência de Atanásio Schneider, de Burke, de Sará, é uma resistência falsa. Essa resistência do centro de Lutero, que às vezes se apresenta como centro Dom Bosco, essa resistência de alguns que celebram a missa tradicional, como a Fraternidade São Pio X, depois de dezenas de anos, ficarmos congelados dizendo que tem que ter o Papa visível, que se não reconhecermos o Papa estamos fora da igreja, isso é satanismo. Essa obra se tornou uma obra perniciosa, reprovável diante de Deus. É reprovável com missa tradicional ou sem missa tradicional, porque acima de tudo está a fé, porque a fé é a segurança de que nós estamos no caminho da verdade. Isso não sou eu dizendo, isso também está na Pastor Eternos, número 12, que diz assim, a primeira condição para a salvação é a de guardar a regra da reta fé. Não adianta celebrar a missa tradicional sem guardar a regra da reta fé. Então é hora de reagir. É hora de parar de ficar com paliativos, com soluções fáceis, com soluções provisórias, com soluções inúteis. Porque se nós não levantarmos o estandarte da verdade, se nós não abraçarmos o magistério vivo, autêntico e perpétuo dos papas, nós estaremos no caminho do inferno como aqueles que celebram a missa negra. Não adianta celebrar a missa tradicional e ficar reconhecendo bandidos como vigários de Cristo. Isso é uma ofensa a Deus. Toda pessoa que reconhece o Concílio Vaticano II estão anestesiadas, estão sendo conduzidas para o abismo. Eles trabalham para a profanação e trabalham para profanar o papado, a missa, o episcopado, o estado clerical, trabalham para a destruição da fé. Repito, a primeira condição para a salvação é a de guardar a regra da reta fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando aqui a leitura do documento In Dominico Agro, sucede também algumas vezes que a ilusão diabólica facilmente se oculta em erros disfarçados pela aparência de verdade, como também um leve acréscimo ou troca de palavras corrompem o sentido da verdadeira doutrina. Assim é que a profissão de fé, em lugar de produzir a salvação, leva por vezes o homem à morte, em virtude de alguma alteração que sutilmente lhe tenha sido feita. Olha o que ensina o Papa Clemente XIII, como também um leve acréscimo ou troca de palavras corrompe o sentido da verdadeira doutrina. Assim é que a profissão de fé, em lugar de produzir a salvação, leva por vezes o homem à morte, em virtude de alguma alteração que sutilmente lhe tenha sido feita. Então, há um preço a pagar. E para pagar esse alto preço, é preciso estar vinculado à fé católica, porque dessa vida nada trouxemos e nada iremos levar. Não adianta querer os benefícios financeiros, o status, o medo de ser despejado de uma paróquia, de uma diocese, porque se nós não enfrentarmos esse problema, nós pagaremos o preço da nossa omissão. Olha o que diz o Papa Bento XV no documento Spiritus Paráclitos, número 31. Aviva teus valores. Aviva teus valores. O mundo inteiro tem os olhos postos em ti. Os católicos veneram e reconhecem em ti o restaurador da fé dos primeiros tempos do cristianismo e marco ainda mais glorioso. Todos os heréticos te amaldiçoam e contigo me perseguem com o mesmo ódio, para poder, dado que sua espada não tem a força, matar-nos com o desejo. Que o Papa Bento XV está falando de São Jerônimo. Esse testemunho acha-se egregiamente confirmado no supício severo de Postumiano, uma luta contínua
e um duelo ininterrupto contra os malvados concentra-se sobre Jerônimo, o ódio dos perversos. Nele, os heréticos odeiam aquele que não cessa de atacá-los, e os clérigos, aquele que desaprova sua vida e suas culpas. Mas todos os homens virtuosos, sem exceção, amam-no e o admiram. Esse ódio dos heréticos e dos malvados fez Jerônimo sofrer muito. Olha o que diz o Papa. Esse ódio dos heréticos e dos malvados fez Jerônimo sofrer muito, sobretudo quando os palegianos irromperam no monastério de Belém e o saquearam. Mas ele suportou de bom ânimo todas as ofensas e todos os ultrajes, nunca perdendo a coragem, como aquele que não hesita em morrer na defesa da fé cristã. A minha glória, escrevia ele a Aprônio. Olha o que diz São Jerônimo, citado pelo Papa Bento XV, no documento Espíritos Paráclitos, número 31. A minha glória, escrevia ele a Aprônio, é a de aprender que os meus filhos combatem por Cristo e que aquele no qual acreditamos reforça em nós o zelo e a coragem, a fim de que possamos estar prontos a derramar o nosso sangue pela fé nele. Olha a alegria de São Jerônimo. A minha glória é a de aprender que os meus filhos combatem por Cristo e que aquele no qual acreditamos reforça em nós o zelo e a coragem, a fim de que possamos estar prontos a derramar o nosso sangue pela fé nele. As perseguições dos heréticos arruinaram de cima a baixo o nosso mosteiro. Os pelagianos invadiram o mosteiro, destruíram tudo. Isso está no documento do Papa Bento XV. As perseguições dos heréticos arruinaram de cima a baixo o nosso mosteiro, quanto às suas riquezas materiais. Mas a bondade de Cristo cumulou de riquezas espirituais. É melhor não ter pão para comer do que perder a fé. Depois de destruir o mosteiro, de destruir tudo que era material, as perseguições dos heréticos arruinaram de cima a baixo o nosso mosteiro, quanto às suas riquezas materiais. Mas a bondade de Cristo cumulou de riquezas espirituais. É melhor não ter pão para comer do que perder a fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É melhor não ter pão para comer do que perder a fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.